Liturgia diária. Segunda-feira da terceira semana da Quaresma. Primeira leitura. Segundo Reis. Capítulo 5. Versículos 1 a 15a. Leitura do segundo livro dos Reis. Naqueles dias, Naamã, general do exército do rei da Síria, era um homem muito estimado e considerado pelo seu senhor, pois foi por meio dele que o Senhor concedeu a vitória aos arameus. Mas esse homem, valente guerreiro, era leproso. Ora, um bando de arameus que tinha saído da Síria tinha levado cativa uma moça do país de Israel. Ela ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: "Ah, se meu senhor se apresentasse ao profeta que reside em Samaria, sem dúvida, ele o livraria da lepra de que padece." Naamã foi então informar o seu senhor. Uma moça do país de Israel disse isto e isto. Disse-lhe o rei de Aram: "Vai que eu enviarei uma carta ao rei de Israel." Naamã partiu, levando consigo 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro e 10 mudas de roupa. E entregou ao rei de Israel a carta, que dizia: "Quando receberes esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures de sua lepra." O rei de Israel, tendo lido a carta, rasgou suas vestes e disse: "Sou Deus, porventura, que possa dar a morte e a vida, para que este me mande um homem para curá-lo de lepra. Vê-se bem que ele busca pretexto contra mim." Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado as vestes, mandou dizer-lhe: "Por que rasgaste tuas vestes? Que ele venha a mim, para que saibas que há um profeta em Israel." Então Naamã chegou com seus cavalos e carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu mandou um mensageiro para lhe dizer: "Vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e tua carne será curada e ficarás limpo." Naamã, irritado, foi-se embora, dizendo: "Eu pensava que ele sairia para me receber e que, de pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, e que tocaria com sua mão o lugar da lepra e me curaria. Será que os rios de Damasco, o Abana e o Farfar, não são melhores do que todas as águas de Israel, para eu me banhar nelas e ficar limpo?" Deu meia volta e partiu indignado. Mas seus servos aproximaram-se dele e disseram-lhe: "Senhor, se o profeta te mandasse fazer uma coisa difícil, não a terias feito? Quanto mais agora que ele te disse: lava-te e ficarás limpo." Então ele desceu e mergulhou 7 vezes no Jordão, conforme o homem de Deus tinha mandado. E sua carne tornou-se semelhante à de uma criancinha, e ele ficou purificado. Em seguida voltou com toda a sua comitiva para junto do homem de Deus. Ao chegar, apresentou-se diante dele e disse: "Agora estou convencido de que não há outro Deus em toda a terra, senão o que há em Israel." Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. Salmo 41. Minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. E quando verei a face de Deus? Assim como a corça suspira pelas águas correntes, suspira igualmente minha alma por vós, ó meu Deus. Minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. E quando verei a face de Deus? A minha alma tem sede de Deus, e deseja o Deus vivo. Quando terei a alegria de ver a face de Deus? Minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. E quando verei a face de Deus? Enviai vossa luz, vossa verdade. Elas serão o meu guia. Que me levem ao vosso Monte Santo, até a vossa morada. Minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. E quando verei a face de Deus? Então irei aos altares do Senhor, Deus da minha alegria. Vosso louvor cantarei ao som da harpa, meu Senhor e meu Deus. Minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. E quando verei a face de Deus? Evangelho de Lucas. Capítulo 4, versículos 24 a 30. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Jesus, vindo a Nazaré, disse ao povo na sinagoga: "Em verdade eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio." Quando ouviram estas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos.
Levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no até ao alto do monte sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Homilia com o Padre Paulo Ricardo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje, Jesus é rejeitado na sua própria terra, em Nazaré. Ele acaba de ler a profecia de Isaías na sinagoga e, diante da rejeição do seu próprio povo, ele diz: nenhum profeta é aceito na sua própria terra. Qual é a verdade que está por trás disto que o Evangelho quer nos ensinar? Veja, Deus, Ele fala, mas Ele não fala somente de forma espetacular e clamorosa. Ele fala também no dia a dia, né? Nas coisas corriqueiras e ordinárias da nossa vida. E é para isto que Jesus está chamando a atenção. Para o fato de que Deus nos visita. E ali, aquele povo de Nazaré teve a visita de Deus durante 30 anos e não a reconheceram. Por quê? Por que os nazarenos não reconheceram Jesus? Porque Jesus era um homem comum, normal. Sim, vivia a sua vida ordinária, escondida, né, no trabalho da carpintaria, servindo aos outros e amando a Deus. Nesta vida do dia a dia, Deus estava ali. O povo de Nazaré esperava que, se Deus vai se manifestar, Ele deve se manifestar de forma extraordinária, deve se manifestar com alguma espécie de espetáculo hollywoodiano, uma coisa assim bem clamorosa. E, no entanto, Deus estava lá escondido, lado a lado com eles. Deus os visitou e eles não o reconheceram. Esse trecho do Evangelho de São Lucas pode ser colocado em paralelo com o mesmo trecho deste Evangelho quando Jesus finalmente chega a Jerusalém. E ele chora sobre a cidade santa de Jerusalém, dizendo: porque não reconhecestes o tempo em que foste visitada. Não reconhecestes o Kairós, o tempo oportuno, o tempo da graça, em que houve a visita de Deus, a episcopé de Deus, o fato de Deus estar conosco. Pois bem, ali nós vemos verdadeiramente que precisamos estar atentos. Portanto, nessa Quaresma, o Evangelho de hoje pode ser, digamos assim, iluminado por uma frase de Santo Agostinho: Timeo Deum transeuntem. Eu tenho medo do Deus que passa e não volta mais. De nós perdermos o Kairós, de perdermos o tempo da graça, o tempo em que Deus nos visita e nos visita de forma ordinária, de forma comum, diria banal até. Ou seja, Deus não faz barulho. No silêncio de Nazaré, na timidez de Nazaré, no escondimento de Nazaré, na simplicidade de Nazaré, estava ali Deus. E Deus conviveu com aquela gente, com aquele povo. Assim como na sua Nazaré, no seu dia a dia. Sim, você trabalha, você tem suas preocupações, tem suas dificuldades. Quantas e quantas vezes a cruz visita você, as inquietações. Talvez essa Quaresma não esteja sendo nada fácil para você. Pois bem, nessas dificuldades, nessas lutas, ali há uma presença de Deus. Mas não é uma presença que grita. É uma presença suave, como aquela brisa do profeta Elias. Deus fala numa brisa suave, no encanto do dia a dia. Pessoas até que nem conhecem Deus podem ser voz e instrumento de Deus para você. Sim, é importante estar atentos, para que não incorramos na miséria do povo
de Nazaré. Visitados, amados, tocados por Deus, não foram capazes de reconhecer o toque da graça. Nessa quaresma estejamos atentos. É o Kairos, é o tempo oportuno da visita de Deus. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.